Olá, companheiros. Com muita alegria no coração, iniciamos mais uma reflexão a respeito do Evangelho, à luz do Espiritismo, tendo como base para as reflexões o livro Pão Nosso, de Emmanuel. O capítulo de hoje é o de número 10, Sentimentos Fraternos. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai registrar: quanto à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Como é sabido, Paulo, no começo da divulgação do Evangelho, lá pelo ano 60 e alguma coisa da Era Comum, escrevia cartas para as comunidades que estavam se formando, levando instruções. Segundo as tradições do mundo espiritual, Jesus aparecia para ele várias vezes. E ele foi trazendo a configuração do cristianismo. Escrevia sobre muitos assuntos. Interessante porque nessa passagem ele fala sobre a caridade, que nós não precisamos, ou aquele povo não precisava que ele escrevesse naquela época, porque isso já deveria ser de conhecimento de todos. E é fácil entender isso, porque a questão do amor, ela já constava no Antigo Testamento, antes de Jesus. Mas a recomendação até a lei, ao tempo de Moisés e depois até o último profeta João Batista, era de que nós amássemos os amigos, porém aborrecêssemos os inimigos. Então Jesus veio dar uma melhorada na concepção do amor. É preciso amar até os inimigos. Mas já se falava de caridade. O judeu tinha pelo menos um dia por ano, ele era obrigado a fazer uma assistência social. Havia, não vamos adentrar o assunto, porque vai sair do trabalho, mas havia uma preocupação com o outro, sim. Não é? Então, Paulo vai dizer, olha, eu não preciso escrever sobre isso, porque vocês já sabem. Aliás, muitas coisas a respeito do Evangelho, da proposta de Jesus, nós já sabemos. Esses dias um camarada falava, um estrangeiro, estudioso de religiões, ele dizia que ele acreditava que faltava muito ao mundo uma coisa muito simples, que era de seguir os 10 mandamentos, aqueles 10 tão esquecidos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Dizia o sujeito que se nós seguíssemos o que está ali, não precisaria mais nada, não é? Então nós já conhecemos muitas coisas, mas parece que ainda não conseguimos viver. Muitos reclamam a respeito do cristianismo que ele está demorando muito para ser implantado na Terra, de forma mais patente, mais presente. Já esses dias nos lembrávamos, até comentamos aqui com vocês, que certa ocasião o Richard Simonetti, espírita já conhecido e já desencarnado, ele fez uma pergunta ao seu auditório de mais de 600 pessoas, se eles acreditavam que o espiritismo estava bem difundido no Brasil. E a resposta foi que sim, porque a gente escuta falar de espiritismo em todo lugar. Ainda mais hoje, com tantas lives, tantos online, né, tanta facilidade de conhecer. E ele desiludiu as pessoas, dissesse, olha, se o espiritismo estivesse bem difundido no Brasil, nós não teríamos tanto problema. Né? E não podemos esquecer que o espiritismo tem um laço profundo com o Evangelho. O espiritismo é o Evangelho que se renova. Eu penso particularmente que é mais uma tentativa, vamos chamar assim, da turma de Jesus, de implantar isso na Terra. Mais uma. Nós sabemos, pelo livro A Caminho da Luz, que muitos vieram antes de Jesus preparar o terreno. Muitos vieram trazer da essência do Evangelho, mas de uma linguagem apropriada aos seus povos, aos tempos em que esses missionários vieram. Depois veio o próprio Cristo, tarefa de suma importância. De Jesus para cá, 2000 anos se passaram, e nós ainda temos uma dificuldade
de vivermos em plenitude. Então, muitas pessoas, temos observado, reclamam dessa demora de implantação, finalmente, do evangelho e do cristianismo na terra. Nós somos bons em reclamar, hein? Alguns observam até certa antipatia entre pessoas da mesma instituição cristã. É comum nós vermos isso nas próprias igrejas das diversas denominações. Há grupos discordantes, dissonantes, há antipatias entre pessoas, e no centro espírita não seria diferente também. Mas isso só demonstra que ainda não compreendemos, ou não se compreendeu, a mensagem de Jesus efetivamente. Outros ainda apontam nas organizações religiosas esses grupos discordantes quanto a ideias, interpretações, métodos, providências. Isso a gente vê por todo lado. Esses dias presenciávamos uma discussão entre duas pessoas de denominação protestante, presbiteriana, evangélica. Havia uma discussão, porque uns defendiam que Jesus era o anjo Miguel reencarnado, outros diziam que isso é um absurdo, e pessoas da mesma igreja, que têm pelo menos a mesma origem dos seus estudos, da sua teologia. Então, isso a gente percebe para todo lado, né? Há críticas por toda parte. Personalismo, sectarismo, intolerâncias, e é evidente que isso é muito notável no meio religioso, mas acontece em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer atividade humana, sempre haverá, dentro de um grupo, de um relacionamento, pessoas que não concordam muito entre si. E não raro surgem as antipatias, as discordâncias, os rachas, não é? E isso é uma coisa grave, porque as instituições, sejam elas religiosas ou não, de qualquer ordem, elas são levadas à perturbação. Há uma comunicação que foi trazida, está no Evangelho segundo o Espiritismo: felizes daqueles que souberem calar para que a obra não sofra. Já era uma advertência sobre isso. Muitas vezes, em qualquer instituição, nós não sabemos calar. A crítica vem de dentro, e isso é um processo que denigre a imagem, é um processo destrutivo, que traz perturbação em qualquer atividade, em qualquer instituição de cunho religioso ou não. Muitas vezes a instituição é levada até à extinção. E isso por quê? Falta de compreensão, de colaboração, de ajuda mútua no trabalho, de boa vontade. Mas a lição está dada. Paulo reforça: não preciso escrever a vocês sobre a caridade, porque isso todos nós já sabemos. Ou não? Saber uma coisa, viver, já é mais complicado, né? Diz Emmanuel, isso para eles é muito fácil perceber, do lado de lá, do lado do plano espiritual, que muitas pessoas pedem a orientação do alto. Muito justo, muito certo. Que não falta orientação do alto. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Basta se querer fazer o bem, que logo aparece, vamos dizer assim, um cortejo de espíritos bondosos que encampam a causa, se agregam nela. Então, não é por falta de orientação espiritual, não é por falta de amparo, não é por falta das boas intenções, porque a maioria de nós temos muito boas intenções, apesar de que dizem que o inferno está cheio de boas intenções. Mas o que nos falta, afinal? Como resolver essa problemática da reclamação constante? E isso é grave, a gente percebe isso hoje em dia na situação de vida comum, né? Economias complicadas, carestia, necessidades,
a falta de recursos. Isso é uma realidade. Nós nos devemos empenhar por resolver, cada um dentro da sua área de atuação, dentro da sua capacidade. Mas parece que há um prazer, uma alegria na reclamação constante e na coisa de se colocar logo a culpa em alguém. Então, isso que se aplica dentro dos centros espíritas, dentro das instituições religiosas, dentro das empresas, das organizações políticas, dos clubes de serviço, se aplica a toda e qualquer atividade humana. Se não houver a tolerância de uns para com os outros, que faz parte da verdadeira caridade, se não houver boa vontade, se não nos calarmos diante de certas coisas para que a obra não sofra, não termine, não é? Então, é o chamamento do momento que nos faz, pelo menos para hoje, o texto de Emmanuel. O que nos falta em profundidade, talvez, é Emmanuel que afirma, seja mais reflexão, mais ouvidos aos ensinos de Jesus. Porque ele diz que se assim o fizéssemos, toda essa dificuldade já seria eliminada. E ele vai perguntar, essa é uma pergunta contundente, especialmente para quem trabalha em instituições religiosas, seja a função que for, ou que serve para qualquer coisa, já repetimos isso até exaustivamente. Ele vai perguntar o que esperam os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros, não é? Porque esse negócio de chamar de irmão é muito comum, virou uma palavra fácil. Mas será que nós temos um sentimento de irmandade para com as pessoas verdadeiramente erigido nos nossos corações? Ele vai dizer, tem a fórmula sagrada, imutável, permanece conosco, no amai-vos uns aos outros. E olha que Jesus vai dizer que esse é o maior mandamento, é o maior ensinamento, é a maior e melhor atitude que nós devemos ter. Só que muitas vezes nós ficamos só na frase inicial da passagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Mas ele completa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu amei a vós. Como eu amei a vocês. Ele especificou um determinado tipo de amor que é incondicional. O nosso amor costuma colocar condições. Para gostarmos de alguém, não raro queremos ter uma simpatia, de ideias. Gostamos da pessoa quando ela pensa como a gente, quando ela não nos contraria. Aliás, dizia-se antigamente, se você quiser saber se uma pessoa é boa da cabeça ou doida, você contraria ela para você ver. Né? Contraria. Aí você vai conhecer a pessoa verdadeiramente. Amor incondicional. É interessante sobre isso, amor-atitude. Jesus, particularmente, pensamos nós, não se referia exatamente ao amor-sentimento, ao amor de gostar, de ter alegria, de estar junto. Ele se referia ao amor-atitude, aquele que agia corretamente para com a pessoa, mesmo não indo muito com a cara dela. Não a prejudicava, não falava mal dela, né? Não a discriminava de jeito algum. Nós fomos ensinados que amor é um sentimento e que de Deus vem o sentimento maior de amor, que Deus teria como uma espécie de reservatório, como se fosse um produto. Nós gostamos muito de produtos e coisas, não é? Como se fosse uma substância qualquer que nós pudéssemos pegar e viver aquele estado de amor, de alegria, de contemplação. Mas isso é uma ilusão. O amor verdadeiramente ele só existe na dinâmica da própria movimentação. Ele só existe nas minhas atitudes. Eu posso simpatizar muito com a pessoa,
dizer aos quatro cantos da terra que a amo, que gosto muito dela. Posso fechar os olhos para suas mazelas, seus erros, mas isso ainda assim não é amor. Porque muitas vezes a atitude de amor exige atos drásticos, exige certa firmeza. Me lembro aqui do professor Clóvis, que nos dizia a respeito dos pais que havia pais bons e pais bonzinhos. O pai bom era amoroso, mas também era disciplinador. Então nós precisamos refletir sobre isso tanto quanto a respeito da verdadeira caridade. Nos lembrávamos aqui, semana passada ou retrasada, que Kardec indaga isso dos espíritos, como é que entendia o sentido da palavra caridade Jesus. Como Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade. Tão conhecida, 3 coisinhas simples. Benevolência para com todos, tolerância ou indulgência, preferem alguns, para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. Então, talvez não, com certeza, o que falta no mundo é essa verdadeira tríade, né? A caridade, de sermos mais benevolentes e tolerantes, de sermos indulgentes, de perdoarmos. Isso não quer dizer necessariamente de deixar as coisas correrem ao léu, não é? É preciso que o homem tome o seu lugar efetivo na humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o propósito, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que nós tomamos um corpo de carne, um instrumento de manifestação, de percepção, de sensações? E estamos aqui na Terra tendo experiências? Para que isso? Qual é o sentido disso? E a resposta, resumidamente, o progresso. Toda a nossa vivência na carne visa a nossa melhoria moral, espiritual, intelectual, emocional. Mas há uma segunda resposta, uma segunda parte na resposta. Tem também o objetivo de tornar o homem capaz de assumir a sua parte na obra da criação. Assumir a responsabilidade pela vida. Sempre me lembro do dito bíblico, até aqui o Senhor nos conduziu. Geralmente isso é falado até com uma certa vaidade e arrogância, querendo dizer que Deus conduz as nossas vidas. Ah, se nós nos colocássemos sob a condição ou a condução de Deus, como seria melhor a vida na Terra? Mas eu preferi entender de outra maneira. Até aqui nós fomos pagiados, tutelados pela vida, pelos espíritos superiores, por aqueles que muitas vezes endossaram a nossa encarnação, por outros que nos acompanham de há muito, que têm os nomes de anjos de guarda, anjos guardiões, guardiães, como queiram. Não é? Até aqui nós somos tutelados e amparados pela vida, mas daqui para frente é preciso assumirmos responsabilidades. Certa feita, um sujeito indagou de um espírito se os anjos existiam, e o espírito respondeu, claro que sim, existem anjos, mas não aqueles anjos de asinha, auréola na cabeça, vestido de branco, que tocam harpa, ou de vez em quando, em alguns entendimentos, lança a flechada do amor. Né? Os anjos existem, mas quem são os anjos? Continua a conversa. Aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso não precisa explicar. Todo mundo sabe qual é a vontade de Deus. A origem do nome Deus há uma discordância. Alguns dizem que na sua originalidade, Deus queria dizer o bem, outros dizem que é o bom. Né? Todo mundo sabe qual é a vontade de Deus. Ah, esse mundo, continua a conversa, esse mundo vai melhorar um dia, tem essa coisa de regeneração, nova era, período novo. Fala, tem sim, o mundo vai melhorar. Mas quando o mundo vai melhorar? Ao que o amigo espiritual respondeu, quando os homens quiserem. Olha que coisa. Quando nós quisermos, o mundo será melhor. Por enquanto está difícil,
porque ainda somos dominados por sentimentos menos nobres. Basta dar uma olhada como é que anda a vida por aí. Vem crise, vem doença, vem pandemia. Alguns demonstram extrema solidariedade, fraternidade, se desdobram, trabalham para que as coisas melhorem, com fé, com esperança. Outros se aproveitam da situação para enriquecer. Ainda convivemos com o egoísmo, o orgulho, com as vaidades exacerbadas, com a ganância, com a ideia fixa, obsessiva do prazer continuado. Isso não existe, não é? Momentos de prazer fazem parte da vida, até uma necessidade emocional. Mas alguém imaginar que vai viver constantemente usufruindo das coisas, sem prejuízo e sem consequências? Alguém pode imaginar que viverá constantemente num estado de uma alegria, entre aspas, de uma felicidade que não é real? Porque disseram os espíritos a Kardec que a felicidade real é dos espíritos puros, que consiste em fazer o bem. Nós ainda acreditamos que a nossa alegria, felicidade, momentos de prazer venha quase que única e exclusivamente do gozo das coisas materiais. Há estatísticas que apontam para o entendimento que hoje no Brasil há muito mais doenças que têm origem nos excessos, de um modo geral, do que na falta das coisas. Doenças que são comprovadamente oriundas de abusos alimentares, da falta de alguma atividade física. E isso está no cenário humano, são coisas que nós podemos resolver. Doenças, dificuldades sempre existiram, de todos os tempos. Esses dias ainda falávamos, os vírus estão aqui antes de nós, seres humanos. E o homem, pouco a pouco, no seu trabalho, no seu esforço, no seu testemunho de solidariedade, no uso da sua inteligência, vai descobrindo remédios, curas. Olha que coisa extraordinária. Nós nunca tivemos um avanço tão grande. Todas as áreas do conhecimento, olha a tecnologia, que coisa extraordinária que está. A medicina, extremamente avançada. Alguém pode dizer, mas esse avanço não chega a todos. Não chega a todos, por causa do coração endurecido humano. Mas já existe. A ciência evoluiu mais nos últimos 100 anos do que no resto da história inteira. Olha que coisa. E para que vem tudo isso? Nós precisamos começar, pelo menos começar, a tirarmos essas ideias, teorias de conspiração, forças trevosas, induções do mal. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos assumir o papel que nos cabe de trabalhar pela melhoria de todos nós, de trabalhar pela melhoria do mundo. Agora, ninguém precisa ser uma Madre Teresa, abandonar a sua vida e ir cuidar de pobre. Não é esse o sentido. Tudo em a natureza tem uma função, tem um trabalho a fazer. Esses dias quase apanhei numa reunião, porque eu perguntei se a pessoa lá sabia, as pessoas que estavam tendo esse prazer discutível, questionável de me ouvir, se elas sabiam qual era a diferença delas da minhoca. E elas disseram, que absurdo, isso é uma coisa óbvia, nós somos seres humanos, o topo da cadeia alimentar, o animal inteligente, aquela bobajada toda. E eu disse para ela, não, a diferença é que a minhoca cumpre o seu papel na natureza. E o homem nem sempre. Em termos de criação, nós não temos diferença nenhuma. Nem com os vírus, nem com as bactérias, nem com as minhocas, nem com os passarinhos. Todos fazemos parte do conjunto da vida. E todos temos uma tarefa, uma responsabilidade a cumprir. E a coisa fica ruim para o ser humano, porque já espírito com a razão desenvolvida, já com autoconsciência e percepção das coisas,
Muitas vezes não faz as coisas corretas, melhores, boas, dignas, necessárias, porque não quer. Porque tem seu livre-arbítrio e prefere usar para outras coisas. Acredita, muita gente pensa nisso, que estamos na Terra a lazer, de férias. De férias. Fala em trabalho, a pessoa até arrepia. Domingo à noite, vocês lembram daquela história da síndrome do Fantástico? Tocava aquela musiquinha do Fantástico, dava uma dor na espinha do sujeito, porque ele lembrava que o dia seguinte era segunda-feira e tinha que trabalhar, como se trabalho fosse pena. Aliás, algumas religiões têm uma certa culpa nessa ideia, né? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram condenados a quê? A trabalhar, a ganhar o pão com o suor do rosto. Então, o trabalho virou pena. Em muitas legislações do mundo, existe a penalidade dos trabalhos forçados. Nós precisamos mudar isso. Trabalho não é pena. Trabalho é necessidade, antes de mais nada. O ser que não se movimenta, ele embota. Como é que é aquela história? Pedra que não rola cria limo. Né? Atrofia. A lei de Lamarck, biólogo famoso lá do século XIX. Lei do uso e desuso. Tudo que você usa, desenvolve. Tudo que você não usa, se atrofia. Trabalho é necessidade. E depois é obrigação. Responsabilidade para com a vida. Apenas para terminar, um esclarecimento, os espíritos disseram que trabalho é toda a ocupação útil. Não é apenas o trabalho profissional, remunerado, tudo é trabalho. Trazer um filho ao mundo é um trabalho dos mais nobres. Conduzir uma criança pelos caminhos da educação, dando bons exemplos, procurando corrigi-las, corrigir as crianças na época apropriada, é trabalho, não é? Tanto quanto cuidar da limpeza urbana é trabalho. Administrar bens públicos é trabalho. Cuidarmos uns dos outros é o trabalho mais digno, mais nobilitante, mais necessário que existe. Então, cuidemos uns dos outros, que é a mesma coisa de dizermos amemos uns aos outros. Mas como Jesus amou, na sua atitude, não criticava ninguém com mau objetivo, não é? Atendeu a todo mundo, não perguntou se era bom, se era ruim. Algumas vezes perguntava, o que você quer? Como foi o caso do cego de Jericó. O que você quer? Não é? Se nós formos entender isso ao pé da letra, o que um cego poderia querer de um curador, de um homem que estava levantando defuntos? Evidentemente que ele queria enxergar, mas Jesus perguntava isso algumas vezes, talvez para nos afirmar a ideia, nós sabemos o que nós queremos. Quantas vezes queremos coisas e conseguimos, que lá na frente se transformam em verdadeiros tormentos. Né? Saber o que quer é estarmos sintonizados com a vida, é estarmos localizados na vida. Muitos de nós ainda andamos ao sabor dos ventos, não é? Quem não sabe onde vai, já diz o ditado, não chega a lugar nenhum. Tomemos consciência disso. Assumamos as responsabilidades e mais. Sigamos a orientação de Emmanuel, mais reflexão sobre as palavras, sobre os ensinos de Jesus. Fiquemos todos com Deus, na paz do Altíssimo, que nos envolve constantemente no seu pensamento divino, no seu hálito sagrado, que nos renova as energias, que saneia as nossas mentes e os nossos corações, desde que não fechemos as portas. Sigamos o dito evangélico. A certa oportunidade, baterei a porta, baterei a sua porta, e se você abrir e me deixar entrar, cearei, jantarei com vocês. Profundamente simbólico. Não vamos refletir sobre isso hoje, não. Mas entendamos, a porta do coração só tem fechadura por dentro. Se abrimos para Jesus, para o Evangelho, para a sua proposta, Jesus se fará presença viva em nossas almas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos corações. Fiquemos todos na paz de Deus.